Diretoria do Goiás acerta a contratação de meio atacante ex-Cruzeiro, jovem atleta, uma boa promessa para as categorias de base com um contrato longo. No vídeo de hoje quero trazer aqui um pouco mais de detalhes sobre esse jogador que vinha se destacando no Sub-17 e agora sim já tendo um contrato no profissional. Além disso, no nosso vídeo de hoje quero trazer aqui outra informação relacionada à equipe Sub-20, que um volante reserva na disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior acabou rescindindo o seu contrato no Goiás e anunciado em outro clube do futebol brasileiro. Trazer um pouco mais de detalhes sobre essa questão. Ele que tinha um pré-contrato com o Anápolis, acabou esperando a proposta do futebol do exterior e não segue mais no elenco esmeraldino para a sequência do ano. Esses eram os principais assuntos que quero conversar com vocês aqui no nosso vídeo de hoje, principalmente em relação às categorias de base. Só antes de começarmos, peço para você deixar seu like, se inscrever também aqui no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Já gravei outros vídeos durante essa semana, já falei, por exemplo, sobre a polêmica envolvendo o jornalista, o comentarista Ulisses Costa. Vou deixar esse vídeo também na tela final. E o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, você encontra o link dele aqui embaixo na descrição, ajudar a gente a chegar nessa meta de 1000 inscritos por lá, que já está bem próximo, combinado? Nosso apoiador aqui do canal é a Bet7, casa de apostas esportivas para você palpitar nos jogos de hoje da Copa do Brasil, sempre com as melhores cotações. O próximo adversário do Goiás, o Internacional, visita o CSA fora de casa. No caso, uma vitória do Inter está pagando 1,76 a cada real apostado, um empate 3,22 e uma vitória do CSA dentro de casa 4,60 lá na Bet7. Teremos também outras partidas interessantes, como por exemplo Grêmio e ABC, uma vitória do Grêmio em casa pagando 1,29, um empate 4,92 e uma vitória do ABC fora de casa 10 a cada real apostado. Teremos Botafogo e Ipiranga, uma vitória do Botafogo 1,45, além de Bahia e Volta Redonda com empate a 4,20 nesse compromisso em Salvador. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Você encontra também no primeiro comentário fixado da Bet7, além, claro, de todas as partidas da Série A do Campeonato Brasileiro, na Copa Sul-Americana e muito mais. Lembrando, você vindo aqui pelo nosso canal, tanto no link quanto também nesse QR Code aparecendo aqui na tela, no valor do seu primeiro depósito, 100% de bônus para você apostar lá na plataforma da Bet7. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre uma assinatura de um primeiro contrato profissional no Goiás de um bom meio atacante que pode tranquilamente aparecer no elenco profissional nos próximos meses, que é o meia Thiaguinho, apenas 17 anos de idade, já havia sido um dos destaques da equipe Sub-17 tanto no ano passado quanto também nesse começo de 2023 e agora firmando esse contrato no elenco Sub-20, porém no profissional já, porque anteriormente a isso ele tinha apenas o contrato federativo nessa inscrição juntamente ao Goiás, agora sim registrado de forma mais correta e também mais segura para o Goiás, por exemplo, não perder o jogador, por exemplo, de graça. Um vínculo de 3 temporadas até abril de 2026, confirmei essa informação lá também com o Eduardo Pinheiro, o diretor das categorias de base do Goiás. Muito obrigado ao Eduardo. Além disso, ele me garantiu que o Goiás fica com 100% dos direitos econômicos do jogador, o que é algo curioso, já que ele veio ali do Cruzeiro anteriormente, onde participou na Raposa, na equipe Sub-17. Então, uma boa promessa que vem se destacando já nos últimos jogos na equipe Sub-20, a última das categorias de base, mesmo tendo essa idade, por exemplo, de um Sub-17, sendo um jogador importante na principal categoria de base do Goiás. Foi titular, por exemplo, no jogo contra o Cerrado, no Campeonato Goiano, a primeira dele como titular nessa atual temporada, participou de 58 minutos. No jogo contra o São Paulo também, agora na disputa do Campeonato Brasileiro Sub-20, entrou na segunda etapa, participou dos 45 minutos finais da derrota por 1-0 diante do São Paulo. O Goiás criou as melhores oportunidades, acabou levando um gol no finalzinho no Estádio Olímpico e dando adeus à chance de classificação na competição. Só para falar rapidamente do Campeonato Brasileiro Sub-20 também, o Goiás, que está na 9ª colocação, tem apenas mais um jogo para fazer na última rodada, contra o Atlético também em Goiânia, o Atlético Goianiense, que é o último colocado. O Goiás precisava vencer esse compromisso diante do São Paulo para ficar ali entre os 4 primeiros do grupo de 10, no caso, para buscar sua classificação às quartas de finais, Não foi possível e essa eliminação porque o Goiás começou o campeonato oscilando bastante. Uma equipe semelhante, por exemplo, a que disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior, mesmo ali tendo a saída principalmente, óbvio, do Pedrinho, do próprio Cauã, faz sim uma certa diferença, porém aquela base estava mantida, sempre fazendo bons jogos, mas não marcando gol e lá atrás, levando o gol, perdendo de 1-0, 2-1, pequenos detalhes, acabou eliminando o Goiás da competição. Tem agora apenas o Campeonato Goiano e também a Copa Goiás nesse Sub-20. A tendência é que jogadores das categorias de base sejam melhores aproveitados
no elenco de cima, que eu acho bastante importante, porque assim, beleza, não é bom o jogador ficar apenas do banco de reservas na equipe profissional, sendo que tem uma competição também de uma certa relevância, como é no caso do Campeonato Brasileiro Sub-20. Entretanto, entre ficar no banco e ser uma alternativa, já que o Goiás, principalmente naquela região de defesa e de pontas, né, jogadores de velocidade ali pelos lados, o Verdão não conta com muitos jogadores dessa característica, né, no seu elenco principal. Então acredito que com essa eliminação também no Sub-20, a tendência é que outros atletas, principalmente de velocidade, como por exemplo o Wendel, né, o garoto que surgiu bem nesse campeonato goiano, o Reginaldo também, que já tem uma experiência no profissional, o próprio Vitinho, que fez uma boa Copa São Paulo, a tendência é que esses nomes voltem a aparecer dentro do elenco do técnico Emerson Ávila, que também já tem esse bom trabalho com as categorias de base. Então, para completar aqui a respeito do Thiaguinho, ele que chegou no ano passado, essa informação lá do meu parceiro também, o Vitor Pimenta, do Mais Goiás, ele que é de Brasília, estava no elenco sub-17 do Cruzeiro. Chegou já na temporada passada, em 2022, somando 3 partidas no elenco sub-17 e um gol marcado, né, chamando bastante atenção também, sendo um dos principais destaques e com a camisa 10. Acho interessante essa efetivação, né, de um contrato profissional, tendo um pouco mais de garantia para o jogador e também para o próprio Goiás, né, firmando esse contrato de 3 anos de duração até abril de 2026. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários a respeito desse assunto envolvendo as categorias de base, tanto o acerto do Thiaguinho no elenco principal, quanto também essa desclassificação, né, entre aspas, tem mais uma partida no Campeonato Brasileiro Sub-20, mesmo com boas atuações, a única que foi muito ruim, né, de fato, contra o Santos, uma derrota, uma goleada fora de casa, se eu não estiver enganado, por 4-1, no restante sempre placares equilibrados, o Goiás fazendo boas partidas, entretanto ficou, né, como o principal feito nessa atual temporada, ter chegado até as semifinais da Copinha. E para completar aqui o nosso vídeo, quero falar sobre esse volante que deixou as categorias de base do Goiás, até mesmo poderia ter participado mais do elenco profissional, já havia estreado no ano passado, que é o Thierry, ele que tem apenas 18 anos de idade, participou dessa última Copa São Paulo de Futebol Júnior, entrando em 4 partidas, apenas uma delas, né, como titular, ali na última rodada da fase de grupos, onde o Goiás rodou bastante o seu elenco. Entrava no segundo tempo, ajudava ali principalmente na marcação, né, geralmente aquele primeiro volante, não tem uma saída de bola tão qualificada assim, porém na marcação, na intensidade, era um jogador que se destacava. Tinha um contrato relativamente longo com o Goiás e confirmei também com o Eduardo Pinheiro a respeito dessa sua saída. Ele foi defender a equipe chamada Juazeiro, na equipe sub-20 agora em 2023, já participando de 6 partidas com um gol marcado e também entrando, né, dentro do elenco principal do Juazeiro, que vai disputar a segunda divisão do Campeonato Baiano e rescindindo esse contrato com o Goiás, né? Ele foi titular, vencendo o titular também importante na disputa do Campeonato Baiano Sub-20, né, com 6 partidas até aqui e um gol marcado na competição. Outro ponto também importante que eu consegui descobrir lá juntamente com o Eduardo Pinheiro, essa informação exclusiva aqui do Goiás News, é que o Thierry já tinha um pré-acordo com o Anápolis para disputar a Série D do Campeonato Brasileiro, né? Então o jogador seria repassado ao Anápolis por empréstimo até o final dessa atual temporada, já estava tudo basicamente certo, apesar de uma inicial resistência do jogador, até que um dia antes dessa sua transferência, um outro empresário do jogador garantiu ter arrumado algum negócio no futebol finlandês. Então ficou de esperar essa proposta, o Goiás até aguardou mais ou menos 2 a 3 semanas, já que não tinha, por exemplo, um grande interesse em continuar com um volante de 18 anos de idade, né, para a sequência da sua temporada. Essa proposta do futebol europeu acabou não chegando e ele rescindiram esse vínculo com o Verdão, tendo essa solicitação também, né, da equipe do Juazeiro para a disputa do Campeonato Baiano, agora no Sub-20 também, na sequência do ano, na segunda divisão. Então outro jogador que não vinha agradando a diretoria do Goiás, com alguns problemas extracampo também, né, que não vinha estando 100% ali dedicado com o Goiás, acabou optando por essa sua saída, pelo menos as informações que me passou lá do Eduardo Pinheiro. Então, assinando esse contrato, saindo do Goiás, né, o volante Thierry, que chegou no Verdão ainda na temporada passada. Em 2022, né, ele participou de uma partida na equipe sub-20 em competições nacionais, na Copa do Brasil, né, naquela ocasião na temporada passada, e também na disputa da Copa Verde, onde o Goiás rodou ali bastante o seu elenco, colocou os garotos do sub-20, né, naquela eliminação nos pênaltis diante o Real Noroeste. Foi quando o Thierry estreou na equipe principal. Ele participou de 37 minutos daquele duelo e também diante o América Mineiro, né, foi titular na disputa da Copa do Brasil, onde o Goiás acabou sendo eliminado na primeira fase em Belo Horizonte, estava inclusive naquela partida lá em BH. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários a respeito também
também dessa saída do volante Thierry, não vinha sendo um titular também, não sei se encaixava muito bem com aquele esquema de jogo do Goiás, que prioriza principalmente uma boa saída de bola, é muito bom jogador principalmente na parte de marcação, tem uma intensidade interessante, porém acho que tanto o Andrei, quanto por exemplo o próprio Cauã, o Simeone, né, são jogadores que têm mais qualidade dentro desse atual elenco do Verdão, e obviamente, né, melhor do que deixar o cara parado na equipe, ainda jovem, enfim, pode buscar a sua sequência em outra equipe. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, nesse giro de notícias, né, também aqui do Sub-20, pode deixar a sua opinião aqui e se você gosta, né, desse tipo de conteúdo também, pra gente seguir gravando aqui no canal, beleza? Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar seu like, se inscrever também no nosso canal e compartilhar o Goiás News aqui com outros amigos aí nas redes sociais. Peço para você deixar o seu comentário aqui embaixo também, que ajuda bastante no engajamento, né, na relevância aqui do nosso canal. E o canal de cortes, o Cortes do Goiás News, você encontra o link aqui embaixo na descrição, juntamente com o da Bet7. Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos na próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!